Prezados e estimados irmãos, eu vos cumprimento com a paz de nosso Senhor Jesus, também a sua santa bênção, a bênção da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, esteja com todos nesta santa reunião. E aqueles que nos acompanham via internet também possam ser alimentados e fortalecidos por esta bênção, por esta graça maravilhosa em seus lares, em seu trabalho, para que unidos no mesmo propósito, elevemos a Deus a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração. Eu convido a todos os irmãos para se colocarem em pé, porque nós vamos dar início à nossa santa reunião. Com muita reverência, com as nossas mãos erguidas, cabeças curvadas, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, ações de graças, louvores e adoração ao Senhor Pai e também ao seu Divino Espírito Santíssimo, porque sabemos, ó Pai, o Teu poder, a Tua autoridade, mas compreendemos o Teu amor e a Tua misericórdia para todos nós, Teus filhos nesta terra. Por isso aqui estamos, Pai, para bendizer o Teu santo nome, para Te honrar, Te glorificar, mas principalmente, Pai, receber a Tua bênção, o Teu amparo através dos Seus santos e anjos, porque cremos que o Senhor já enviou do alto céu para junto a nós rendermos este culto de adoração, louvores, gratidão ao Senhor e aprendermos um pouco mais de Ti, através dos ensinos do Teu amado Filho, da nossa querida e santa Avó Rosa, do nosso santo Irmão Aldo. Por isso, Pai, receba a nossa adoração, os nossos louvores e derrame as Suas bênçãos preciosas. Agradecemos também a Jesus, nosso Salvador, Redentor. Jesus bendito, quanta honra podermos elevar a Ti a nossa oração, Jesus. Pedimos a Tua bênção, que o Senhor conosco esteja e também abençoando todas as demais reuniões da Igreja Apostólica em nossas congregações, nossos ouvintes da Hora Milagrosa, nossos irmãos que nos acompanham via internet. Sejam protegidos, amparados e abençoados. Também agradecemos, louvamos e bendizemos a nossa Mãe Virgem Maria. Santa Mãe gloriosa, queremos a Tua bênção, porque sabemos que o amor de mãe é insuperável. E a Senhora conosco está, derramando a Sua bênção e nos cobrindo com o Seu manto santo. Pedimos também à Senhora, Santa Avó Rosa, Espírito Consolador da promessa de Jesus, que a Senhora esteja conosco, abençoando a nossa reunião, nos dirigindo para que todos os atos da mesma honre a Deus e a todo o reino celestial. A Tua bênção, Vó, seja por todos os atos da nossa santa reunião e assim possamos aprender um pouco mais desta doutrina perfeita e sermos verdadeiros filhos de Deus nesta terra. Santo Irmão Aldo, também queremos agradecer e pedir a Tua bênção, primaz, que o Senhor nos dirija, ampare a todos os atos da reunião, porque está em Tuas mãos, Irmão Aldo. Assim como a todos os nossos irmãos, ouvintes da Hora Milagrosa, que o Senhor os conforte, dê o alento, a vida, a paz e a esperança, para que junto a nós possamos caminhar e cumprir a nossa missão de filhos de Deus, até quando Deus quiser. Portanto, Santo Irmão Aldo, nós aqui estamos diante do Senhor para recebermos as Tuas bênçãos e pedimos que estas bênçãos sejam extensivas a todos os nossos irmãos apostólicos. E assim nós declaramos iniciada nossa reunião com a Tua bênção, o Teu amparo e a Tua direção, para a honra e glória de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Senhor, Santo Irmão Aldo. Amém. Cantaremos o hino de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal.
gloriosa sempre leva uma mensagem muito sábia, virtuosa. O corista obediente terá sempre à sua frente, na Santa Voz Rosa, o poder onipotente. Santo primaz, irmão Aldo, quer muita consagração, fé, ânimo e coragem e amor a esta missão. A palavra proferida pela Santa Voz querida leva paz, saúde e vida ao pecador a conversão.
Estimados e amados irmãos, eu quero agradecer a presença de todos. É muito bom nos reunirmos para uma santa reunião. Ouvirmos as mensagens cantadas, ouvirmos a mensagem preparada para esta reunião, aprendermos um pouco mais, mas principalmente, irmãos, recebermos as bênçãos, a graça de santos e anjos que conosco estão neste momento de reunião. Aqueles que nos acompanham também, queremos agradecer e incentivá-los para que continuem atentos às nossas reuniões, à nossa mensagem, aos nossos hinos, a este ministério tão importante, ministério de coral de nossa igreja, que é justamente a primeira mensagem, irmãos, que vamos meditar hoje. Já numa sequência de mensagens de incentivo ao coral de nossa igreja, também hoje nós vamos meditar em palavras do nosso santo irmão Aldo, que foi um grande incentivador do trabalho do coral, no aprimoramento do trabalho do coral de nossa igreja, da música, irmãos, que realmente comove os sentidos, que toca o coração, que fala ao nosso espírito. E o nosso irmão Aldo muito fez por isso, incentivando muitos dos nossos irmãos a escreverem hinos belíssimos para a nossa igreja. E isso, irmãos, tem sido para nós um motivo de grande alegria. Mas nós precisamos do trabalho do Ministério do Coral unido, fortalecido por uma união verdadeira, seja em amizade, seja pelo trabalho do coral. Por isso que nós vemos, através do boletim, recomendações importantes, fundamentais, para que o trabalho do coral continue atuante em nossa igreja. Nesta mensagem, o santo irmão Aldo, ainda entre nós, deixou-nos um incentivo ao ministério do coral e de obreiros para esta igreja. Ao ministério do coral, prezados irmãos, regentes, coristas, músicos, o ministério do coro é um trabalho de grande significado para o reino dos céus e para a igreja apostólica. Todos os que dele participam devem ter muito interesse em servir a Santa Rosa no ministério do cântico e da música, inclusive porque nos ajudam a salvar almas e a santificar o nosso povo através da mensagem cantada ou tocada. Saibam que o ministério não tem por objetivo apenas o nosso povo, mas se destina a louvar a Deus e a todos os seus santos. É um ministério dedicado à glória destes santos e do reino dos céus. Assim, é importante que todo regente, corista, músico, tenha e demonstrem muito interesse pelo trabalho do coral. Inclusive que façam todo o esforço para comparecer aos ensaios, às apresentações, pois a sua presença é muito valiosa. Se apresentem em ordem com relação à disciplina, evitem ficar andando ou conversando durante as reuniões, não utilizem celulares para comunicação instantânea durante o ensaio ou nossas reuniões, respeitem uns aos outros, sejam perdoadores e colaborem para que o amor, a paz e a união sejam um exemplo deste ministério para a igreja. Procurem ajudar os regentes. Eles dependem dos irmãos para as atividades do coro e para as apresentações nas reuniões. Da mesma forma, os regentes devem respeitar e ser amáveis com seus coristas e músicos, incentivando o trabalho em equipe e formando realmente um corpo só entre todos,
com o desejo de servir a Deus e aos seus santos. Aí está palavras do irmão Aldo. Irmãos que ainda hoje, e podemos dizer para o futuro, serão importantíssimas para o trabalho do coral em nossa igreja. Porque, irmãos, nosso santo irmão Aldo, além de valorizar, ele incentivava. Quantos jovens ele chamou para o ministério do coral? Para que pudessem ter uma atividade salutar. A música, um instrumento para poderem aproveitar da sua aptidão, do seu dom e poder tocar em nossa igreja. Quantos ele incentivou para cantarem, inclusive para se aperfeiçoarem, dando a oportunidade de se aprofundarem em técnicas para, irmãos, o desenvolvimento da voz e principalmente o equilíbrio da música, para que a música seja verdadeiramente sacra, porque este é o objetivo da música em nossa igreja. Uma música que honre a Deus, uma música que exalte a Deus, aos seus santos, uma música que leve através da sua letra uma mensagem de esperança, de ânimo ao coração de todos nós que a ouvimos. Uma música que toque no coração da humanidade, irmãos, para que se voltem a Deus e a esta igreja. O ministério do coral ajuda a salvar, irmãos. Por isso que é importante a união. A importância desta união que prevalece desde os ensaios às apresentações. Porque, irmãos, o ensaio é a preparação para que seja cada vez mais perfeita a apresentação. Por isso que precisamos valorizar também cada minuto de ensaio, precisamos valorizar, irmãos, dar apoio aos regentes para que possam ensinar, possam colaborar no desenvolvimento, na harmonização de uma música, possam aceitar muitas vezes correções, porque para isso existe a regência. Ele está para ouvir o equilíbrio das vozes dos instrumentos. Então nós precisamos desta unidade espiritual, que vem e traz a unidade no ambiente do coral. E numa apresentação, irmãos, possamos ouvir belos hinos que toquem a nossa alma, o nosso espírito, para que possamos ter mais alegria, mais felicidade. Quanto nós ouvimos, irmãos, através de hinos, e depois chegamos em nosso lar, procuramos balbuciar algumas palavras daquele hino que fortalece, que ficaram gravados em nós. Então vejam, irmãos, que a música é de Deus, sim, mas a música sacra, a música que eleva realmente os nossos sentimentos, a nossa adoração e o nosso louvor, para que possamos desfrutar dela para o bem. Porque, irmãos, inclusive, nós precisamos tomar muito cuidado para não desvirtuar a nossa música, não utilizar tendências que foram utilizadas, que hoje são determinadas como músicas profanas, que não edificam, que não fortalecem, que não têm o valor da música com Deus. Então nós viemos nesta mensagem lembrar aos nossos irmãos coristas o valor do seu ministério, a importância de estarem diante da igreja, como um cartão postal de nossa igreja. Nosso irmão Aldo mandou dizer ao coral na época entre nós, o coral é o cartão postal de nossa igreja. Então vamos valorizar esta palavra do santo irmão Aldo, vamos dar a ele, irmãos, este comprometimento de servir, de abraçar o nosso ministério, ser unidos e cumprir a nossa missão de coristas, músicos e regentes com muito amor, com muita dedicação. Em breve nós teremos o retorno dos trabalhos de ensaios do grande coral,
E precisamos, irmãos, do apoio de todos, da presença de todos, inclusive dos irmãos das nossas congregações vizinhas, que formam o grande coral de nossa igreja, para participarem junto ao coral da sede, para as festas que em breve, irmãos, esperamos estar realizando aqui em nossa sede. Mas também a mensagem do irmão Aldo continua ao ministério de obreiros de nossa igreja. Prezados irmãos, que servem à igreja apostólica no ministério de diáconos e diaconisas, a sua pessoa e o seu trabalho são de grande valor para a nossa santa igreja. Sua presença nas atividades de seu ministério é necessária para o bom andamento do nosso trabalho. Façam o seu esforço para comparecer às reuniões no horário estipulado, a fim de que possam ser escalados pelos pastores, ou seja, pelo menos 1 hora antes do início da reunião. Os que estiverem escalados na porta devem chegar um pouco antes, pelo menos 1h30. A igreja depende do seu esforço e da sua boa vontade em servir a Jesus e a Santa Vó Rosa. Os nossos templos precisam estar preparados para as reuniões. Daí, pedir que se esforcem para ajudar e zelar pela limpeza e arrumação de nossa igreja. Quanto mais obreiros comparecerem, será melhor para todos, pois a distribuição das tarefas não sobrecarregará os poucos que estiverem presentes. As irmãs coristas que tiverem oportunidade, podem ajudar no trabalho da limpeza e de arrumação dos templos. A sua ajuda é bem-vinda e muito valiosa. A Santa Avó fica muito contente quando se interessam por este trabalho de nossa igreja, pois demonstra o amor que temos por esta obra. Peço aos obreiros, diz o irmão Aldo, que não façam rodinhas nem fiquem conversando na porta de entrada nos nossos templos, no bebedouro ou nos banheiros, mas sejam atentos ao compromisso de servir a igreja. Sejam pacientes com o nosso povo. Não exortem a ninguém, se for preciso, passe o assunto para o pastor responsável. Os pastores, quando não estiver cumprindo a escala de pregação, procurem comparecer às nossas reuniões. O uso, irmãos, seja na sede ou na sua congregação, para ajudar o seu colega de ministério e ajudar na parte da limpeza e conservação. Isso faz parte do ministério de obreiros. Os obreiros e os membros do coral devem ser um exemplo para a igreja, em todos os sentidos, no amor, no respeito, na reverência e principalmente na sua apresentação pessoal dentro da disciplina. Eu, irmão Aldo, assim conclui esta mensagem. A Santa Vó Rosa, Jesus e a Virgem Maria esperamos contar com o esforço e a dedicação dos coristas, músicos, regentes e dos obreiros, diáconos, diaconisas e pastores para o bom andamento do trabalho que realizam para a nossa amada igreja e também para que este trabalho seja agradável a Deus Pai e a todos os seus santos e também aos nossos irmãos apostólicos e para aqueles que nos visitam. Aí está, estimados irmãos, o pedido do nosso irmão Aldo aos nossos irmãos obreiros. O ministério é fundamental em nossa igreja. E nós estamos, irmãos, precisando de diáconos, diaconisas. Então eu deixo este apelo ao seu coração, aqueles que tiverem este desejo. Porque, irmãos, o ministério da igreja, ele cresce e precisa crescer de acordo com o trabalho da nossa obra. Nós precisamos, irmãos, de obreiros, sim, para cooperar com a obra, para cooperar, irmãos, com a sua participação como pastor de nossa igreja, levando uma mensagem às nossas congregações, aos nossos irmãos lá que esperam ansiosos, uma mensagem no programa Hora Milagrosa. Precisamos de obreiros para cuidar do nosso templo, zelar, arrumar direitinho, preparar para uma reunião. Precisamos de as diaconisas para que possam zelar, para que possam cooperar no momento das contribuições.
Tudo isso, irmãos, faz parte do ministério da igreja. Estarem atentos quando um irmão necessita da sua ajuda, seja muitas vezes até para ampará-lo a ir ao toalete, ou muitas vezes precisa se deslocar por um momento ou por uma necessidade. Este é o trabalho do obreiro atencioso de nossa igreja. Ele precisa estar atento à reunião e a tudo que envolve a nossa reunião. Por isso que pedimos aos nossos irmãos que desejam, não só aqui na sede, mas em todas as nossas congregações, desejam servir a nossa igreja, façam a sua ficha, peçam para ser nomeados. Isso vai nos ajudar bastante, irmãos, porque na medida que a igreja cresce, o ministério precisa crescer também. Nós temos muitos irmãos do ministério que já são irmãos de idade avançada e cumprem ainda, muitas vezes com determinação, com amor o seu ministério, mas há limitações para isso. Então, os jovens, aqueles que têm esse desejo, procurem servir, procurem nos ajudar, da mesma forma aqueles que desejam entrar pelo trabalho do coral. É um incentivo para todos, seja corista, músico, regente, seja um diácono, uma diaconisa, nós estaremos servindo a Deus. Estaremos servindo a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. E, irmãos, com certeza, a recompensa será enorme. Como eles têm ajudado a todos nós, incentivado através de mensagens e principalmente através, irmãos, do amparo, da bênção e da proteção. Então, procurem aqueles que desejarem, chegar um pouquinho antes na reunião e fazer a sua ficha para participar do ministério em nossa igreja. Agora nós vamos meditar, irmãos, na mensagem, que também, irmãos, já é uma mensagem que completa as mensagens anteriores. São mensagens destinadas à família. Irmãos, lembrem-se que a família é o elo perfeito da criação de Deus. Se o reino dos céus é uma família, irmãos, a igreja como um todo deve ser família. E quando Deus criou a família, irmãos, foi numa criatividade, irmãos, para que justamente a unidade, a união do casal e dos filhos fossem perfeitas, duradouras e principalmente levassem a família à felicidade. Porque, irmãos, Deus, ao nos criar, o seu plano, o seu ideal, era para que fôssemos felizes, para que fôssemos bem-aventurados, para que fôssemos justamente, irmãos, a extensão do reino dos céus na terra. E a família, irmãos, foi o primeiro sentido dado a Deus pelo amor, para que, irmãos, houvesse esta união perfeita do casal, para que pudesse houver a perpetuidade da raça humana na formação de filhos, para que houvesse, irmãos, o entendimento, o entrosamento entre pais e filhos, entre o próprio casal, e esse entrosamento levasse, irmãos, à condição de viverem juntos, de viverem felizes e puderem ser abençoados por Deus e pelos seus santos, contar com um anjo, um santo ao seu lado, lhes amparando, lhes inspirando, para que a família tenha a direção certa, para que a família seja verdadeiramente a expressão de Deus para os seus filhos nessa terra. Então nós vemos que a Santa Avó Rosa muito inspirou o bispo e a missionária em mensagens lindas sobre famílias. O irmão Aldo, inspirado pela Santa Avó Rosa, por Jesus e por Deus, nos trouxe mensagens importantíssimas, como nós temos visto neste começo de ano,
justamente incentivando os nossos irmãos a darem valor à família. Porque, irmãos, se houver este sentimento de amor, de união nas famílias, a igreja é uma grande família, a igreja é formada por famílias. Nós não dizemos a família apostólica, mas, irmãos, não podemos esquecer que o reino dos céus é uma grande família. Deus Pai e o seu Divino Espírito, as mães, Virgem Maria, Santa Avó Rosa, nosso Senhor Jesus, nosso amado irmão, o Santo Irmão Aldo, já diz, irmãos, um irmão que temos a nos ajudar, a nos proteger, e eles são, irmãos, a unidade perfeitíssima de Deus, em favor de todos nós. Os santos e anjos que compõem esta unidade perfeita da família celestial. Então nós precisamos, irmãos, através deste exemplo, vivermos esta harmonia, vivermos, irmãos, e valorizarmos a família de acordo, irmãos, com a criatividade que Deus a formou nesta terra. Vamos ler a mensagem para que os irmãos entendam o propósito, irmãos, de retransmitirmos estas mensagens a toda a igreja. A família deve ser a perfeita representação do que é no reino dos céus. Deus, seu Divino Espírito, Jesus nosso Senhor, Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo e todos os santos e anjos são perfeitos em unidade e formam uma verdadeira família. A Igreja Apostólica é constituída de famílias, que juntas formam com os céus uma grande família. Daí, recomendarmos que a mesma união que existe nos céus deve existir em cada família que tem por Deus Pai, Jesus como irmão e Senhor de nossas almas, que venera as mães celestiais, Virgem Maria e Santa Avó Rosa, e tem como irmão e pastor por excelência, nosso Santo Irmão Aldo. Eis os conselhos sábios e profundos nos dados pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo para as famílias. Primeiramente para as mães. Aconselhamos, mais uma vez, que sigam o exemplo da Virgem Maria e da Santa Avó Rosa. Sejam pacientes com seus filhos, não os maltratem, nem os abandonem por nada. Irmãs apostólicas e mães, saibam que uma criança, um jovem ou uma jovem, necessitam de carinho, de afeto, do seu amor e dos seus sábios conselhos. Quantas mães perderam seus filhos por causa do seu capricho, de sua falta de cuidado, de humildade e de perseverança? Pois se um pai falha com sua missão de pai, a mãe não pode falhar. Uma mãe é tudo para seus filhos. Por isso, lhes aconselhamos que renuncie ao seu orgulho, pois é preferível perder muita coisa deste mundo do que perder um filho. Sejam pacientes com eles. Busquem na Santa Avó Rosa, na Virgem Maria e no Santo Irmão Aldo a sabedoria, a paciência, o cuidado para salvá-los. Isto, se quiserem ser felizes em toda a sua carreira de mãe. Nunca sejam vacilantes, nem troquem os seus filhos, nem o seu amor de mãe, por prazeres que não têm valor para a sua vida, nem para o seu ministério de mãe. Os prazeres deste mundo são como fumaça que surge, mas logo desaparece. Não troquem o seu amor de mãe por outra criatura que venha tirar-lhe dos seus filhos, pois estes devem sempre ocupar o seu coração e os seus sentimentos. Lembrem-se, prezadas irmãs, neste mundo tudo é passageiro, mas a pureza do seu coração e o seu amor aos seus filhos fazem parte da sua sagrada missão. Se imitarem em tudo o exemplo que nos deixaram a Virgem Maria no passado, e nestes tempos a Santa Avó Rosa, se apegarem de todo o seu coração a estas santas gloriosas, serão sempre vitoriosas, bem-sucedidas no seu viver.
Sejam também rainhas do seu lar. Reinem com justiça, sendo sempre bondosas, caridosas, humildes e pacientes, seguindo sempre os conselhos e ensinos desta igreja, para saberem agir com sabedoria e serem muito dedicadas ao seu lar. Irmãos, irmãs, mães e futuras mães, aí está conselhos preciosos, para que a família seja feliz. Uma mãe que ama verdadeiramente o seu filho, ela renuncia a tudo, porque o seu filho é parte de si. Lembre-se disso, mães. O seu corpo foi um berço por 9 meses para gerar o seu filho. O seu amor nesse desenvolvimento de criação, porque, irmãos, Deus deu à mulher esta missão de gerar filhos, mas não só de gerar, porque mãe é aquela que cuida, aquela que ama, aquela que está ao lado do filho para aconselhar com sabedoria, com amor, com determinação. E um conselho não é apenas palavras, irmãos, que cheguem ao que o jovem ou ao que a criança espera. Muitas vezes é preciso corrigir, mostrar o perigo da vida deste mundo. A missão da mãe que tem sabedoria, que tem amor pelo seu filho, é esta, que leva através do seu ser, desde pequeno, este amor, traga-o perto de si, converse com gentileza, com bondade, com este sentimento de querer ajudar, mas antes disso, peça a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria, para que lhe ajude neste momento, e elas estarão prontas para te ajudar, porque elas foram grandes exemplos de mães. Maria Santíssima, muito jovem, irmãos, já teve esta oportunidade de ser mãe do Filho de Deus, porque tinha no coração estas qualidades, estas virtudes, desde muito jovem, e sempre buscou a Deus esta sabedoria, este entendimento, se dedicou de corpo e alma em servir o seu amado Filho. Assim também deve ser as mães, se dedicar com amor, com determinação, pedir a sabedoria dos céus para uma educação fundamental para os filhos, irmãos, e podemos dizer hoje essencial, porque, irmãos, se a educação não vier dos pais, principalmente da mãe, aonde as crianças, os jovens vão buscar a educação? Na internet, que está aberta. Só que, irmãos, qual educação a internet vai dar? Está aberta para qualquer tipo de pensamentos, de atividades, de libertinagem. São, irmãos, informações de todos os sentidos. Por isso que os cuidados dos pais, e principalmente da mãe, é fundamental na formação e na educação dos seus filhos. E nós precisamos, irmãos, estar atentos a isso, a essas modificações que envolvem a humanidade e afastam pais de filhos, filhos de pais. Porque aparentemente eles têm as respostas que muitas vezes não alcançam com os seus pais. Ainda no boletim passado dizia: pais, nunca deixem os seus filhos sem resposta. Peçam sabedoria para responder, mas nunca deixe sem resposta. Porque, irmãos, se deixá-los sem resposta, eles vão procurar nas redes sociais, nos amigos, para poderem satisfazer a sua curiosidade. E aí é onde mora o perigo. Por isso, mães, como está nesta mensagem, sejam observadoras do comportamento dos seus filhos.
deem carinho a eles. Quanto o irmão Aldo falou, as crianças precisam de carinho, precisam de amor. Irmãos, as crianças precisam brincar também. Brincadeiras saudáveis, salutares, porque isso fazem parte de um aprendizado do relacionamento que as crianças terão para o futuro. Esta socialização, este envolvimento. Nós temos atividades no instituto de nossa igreja que promovem essas atividades. Então, mas procurem cooperar com os seus filhos. Coloquem o seu amor acima de tudo por eles, mesmo que seja por sacrifício. Cumpra a sua missão com amor, com determinação, e verão que a recompensa da Santa Avó, da Virgem Maria, do Reino dos Céus, será sublime sobre a sua vida, e que estas santas mães sempre os amparem, os protejam e deem muita sabedoria para cuidarem e amarem dos seus filhos. Mas nós temos agora para os pais, conselhos para os pais. Aconselhamos que amem as suas esposas, cumpram o voto que fizeram diante do altar quando se casaram, com tanta esperança de terem uma vida de paz, prosperidade e felicidade. Procurem facilitar em tudo a carreira delas de esposa e mães, cooperando para a felicidade do seu lar e dos seus filhos. Sejam muito atenciosos, procurem se entenderem, sejam leais, bondosos, fiéis e procurem semear a paz. Evitem as discussões, porque isso nada resolve. A melhor solução é o diálogo, o bom entendimento. Por isso, nunca discuta na frente dos filhos. Se houver algo que precisa ser esclarecido, deixe para conversarem sozinhos. Procure sempre a melhor solução, para que sempre possa reinar a paz, a concórdia e o amor em seus lares. Assim ensina o amado apóstolo São Pedro em carta aos cristãos. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas em entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. São Pedro ensina que o esposo, conhecendo a condição natural da mulher, deve respeitá-la. Se pela natureza é mais frágil do que o homem, pela graça é igual a ele. Dois princípios que devem regular todo o modo de tratá-las. O homem, pela força física, e a mulher, irmãos, pela condição de estar como mãe ao lado dos seus filhos, de ser mais zelosa, mais amorosa, mais cuidadosa com as coisas. Por isso que o amado apóstolo diz, um vaso mais fraco que precisa de um cuidado especial. E nós entendemos muitas vezes essa fragilidade, porque faz parte da condição da mulher. E quando o apóstolo diz, para que não sejam impedidas as vossas orações, é porque não havendo o devido respeito entre os dois cônjuges, sua comunhão com os céus será interrompida. Entendam esta verdade. A Santa Avó Rosa, a Virgem Maria, Jesus nosso Senhor, o Santo Irmão Aldo, com os santos e anjos, só podem reinar no lar das famílias onde existir a paz, o amor, a união, a justiça e a bondade. Aí está aos irmãos pais e futuros pais. O casamento os uniu como casal. Diante de Deus são uma nova família, um novo lar, uma nova esperança
para Deus e para a continuidade da raça humana. Por isso que, quando selam a união, ajoelhados diante do altar, Deus une os seus corações para que sejam um, para que esta unidade seja perfeita diante dele, para que as qualidades que devem reger o casamento, a família, sejam fundamentais na formação daquele novo lar. O principal, o amor, a fidelidade, a união, a perseverança também é fundamental. Irmãos, e principalmente o respeito. E quando dizemos respeito, irmãos, falamos da consideração de um para com o outro. E aí entendemos as palavras do amado apóstolo, quando ele pede e diz que se houver esse desrespeito entre o casal, as suas orações serão interrompidas diante de Deus. Por quê? Porque quebram a unidade de Deus, quebram a união que Ele selou diante do altar. Por isso que é importante, irmãos, viverem o que aprendemos nesta igreja, porque é fundamentada na essência de Deus, na essência da formação, irmãos, de um lar, de uma família, para que sejam felizes. Não é este o princípio, irmãos, que Deus, ao criar o homem e a mulher, os uniu para que fossem felizes, fossem ajudadores, para que vivessem um pelo outro? Então vejam, irmãos, esta mensagem do irmão Aldo: pais, valorizem as suas esposas. Elas precisam do seu amparo, elas precisam do seu amor, do seu carinho também, precisam da sua ajuda na educação dos seus filhos. Elas precisam, principalmente, que sejam um casal, que haja esta harmonia, que esta harmonia seja o exemplo, seja o espelho de vida para os seus filhos. Mas também, irmãos, temos uma palavra aos filhos. Filhos, aconselhamos que também amem os seus pais. Tenham por eles um profundo respeito e aceitem os seus conselhos e sua correção. Porque é para o seu bem, a sua honra e para lhe trazer dignidade. Saibam respeitá-los e amá-los. Um filho, uma filha obediente é muito abençoado pela Santa Avó Rosa, por Maria Santíssima. É também um mandamento importante deixado por Deus nosso Pai. Honrarás teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra e, sobretudo, o que Ele, Deus, te der. Aí está, filhos. Lembrem-se, todo filho, um dia, poderá ser pai ou mãe. Precisa e precisará dos conselhos, do exemplo dos seus pais, para continuar a sua vida nesta terra. Por isso, aconselhamos, como está nesta mensagem, este conselho é do santo irmão Aldo. Amem os seus pais, valorizem os seus pais. Seus pais podem não conhecer de tecnologia, seus pais podem não conhecer de novos empregos, mas eles conhecem de uma coisa essencial e fundamental para a vida: a educação, que passa de pai para filho, desde a criação deste mundo. E não podemos quebrar esta regra de Deus como está aqui nesta mensagem. Isto é uma regra divina. A educação, ela passa de geração a geração. Então procurem olhar para o seu pai, para a sua mãe,
agradecê-los pela vida que eles te deram. E agradecê-los também pela ajuda, pela sua formação. Sejam pacientes com eles, porque muitas vezes não conseguem entender os dias em que vivemos. Tenham paciência, mas eles entendem do amor, eles entendem da união. Então aproveite esses conselhos, aproveitem estas palavras de incentivo para a formação da sua família no futuro, para que você, quando for pai ou quando for mãe, também possa transmitir aos seus filhos estes conselhos sábios e profundos que regem a família com Deus, que é a essência destas mensagens que selecionamos para este início de ano, porque queremos ver as famílias unidas, queremos ver pais amando as mães, a sua esposa, a esposa amando o seu esposo, o casal amando aos seus filhos, queremos ver os filhos amando aos seus pais, queremos ver que estes sentimentos venham para o seio da igreja, e esta unidade, este amor de uma família, possa nos unir como família apostólica. Este é o nosso desejo, irmãos, e que esta harmonia possa viver firme no seu lar, na sua vida como mãe, na sua vida como pai, na sua vida como esposo, como esposa, na sua vida como filho. Respeitem-se, amem-se e verão as bênçãos de Deus em suas vidas, em seus lares, em suas famílias. E como diz Jesus, bem-aventurados os que assim fizerem, os que assim amarem, os que forem unidos, os que perseverarem, os que guardarem estes conselhos no seu coração, porque são conselhos dos céus. E dois santos que viveram nesta terra, que participaram de famílias, que foram grande exemplo para a nossa família apostólica e que hoje podem inspirar as nossas famílias a serem felizes e abençoadas. Guardem essa mensagem no seu coração, vivam esta harmonia no seu lar e nesta igreja apostólica. Amém. Nós vamos ouvir o último hino pelo coral, que tem o título Contagem Regressiva. A fé na Virgem Maria, a fé nos santos e anjos, nos dá paz e grande alegria, muita força para seguirmos lutando.
a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo, nos dirige na voz da verdade. Todos nossos irmãos para se colocarem em pé. Mais uma vez agradeço a todos pela sua presença, pelo seu carinho, pelo seu respeito, pelas apresentações do coral, para que juntos pudéssemos realizar a nossa santa reunião. Agora nós vamos fazer a oração encerrando este momento de fé. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez elevamos a nossa voz ao Senhor, te agradecendo, te adorando, porque aprendemos um pouco mais do Senhor, a valorizarmos a nossa família, a valorizarmos o nosso ministério, a sermos teus filhos verdadeiros, como o Senhor idealizou e nos criou. Por isso, Pai, te agradecemos por mais esta oportunidade e te honramos, te louvamos e te adoramos. Também agradecemos ao nosso Senhor Jesus, Divino Mestre e Salvador, pelo teu amparo, pela tua proteção, que o Senhor nos concedeu nesta santa reunião e em todas as demais reuniões da Igreja Apostólica. Agora suplicamos a tua bênção, Divino Mestre, porque o Senhor sempre nos ajuda fortalecendo a nossa fé. Quantos ensinos preciosos o Senhor nos deixou, além do seu exemplo de filho, diante da sua Santa Mãe, Virgem Maria. Agradecemos também a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, por estas mensagens lindas, divinais, que fortalecem a nossa união como família apostólica, que nos ensinam a viver em lares abençoados e felizes. Por isso, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, que a tua bênção recaia sobre todo o teu povo, não somente nós aqui estamos, mas as nossas congregações, os ouvintes da Hora Milagrosa, nossos irmãos de outras nações. Pedimos aos senhores a vossa misericórdia, neste momento tão difícil da humanidade. Tenha misericórdia dos teus filhos, tenha misericórdia das pessoas de bem, que clamam a Deus, muitas vezes em situações difíceis, internados em hospitais, muitas vezes em seus lares com grandes problemas. Santa Avó, Santo Irmão Aldo, interceda a Deus por todos nós, protegendo a toda a tua igreja, a todos os teus filhos, mas dando alento, dando vida, saúde, paz e liberdade. Lembramos destes pedidos, vó, que teus filhos colocaram na caixa de pedidos de oração. É a fé que os move a pedirem neste momento a tua intercessão, diante dessas pessoas que foram lembradas, estão muitas vezes em seus lares,
em hospitais, ou mesmo dos teus filhos que aqui estão. Dê a eles a tua bênção, o teu amparo, saúde, vida, paz e liberdade. Mas eu te peço, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, um apelo especial aos pais, às mães, aos filhos, às famílias, Santa Avó. Inspire-os para que possam viver em harmonia, para que possam entender o valor de uma família com Deus, para que possam entender o valor da família para a humanidade, para que o amor seja perfeito, a união entre os corações seja viva, seja leal, seja sincera, e para que haja realmente esta educação tão essencial de pais para filhos, em todos os lares, em todas as famílias, e que os anjos, os santos, possam inspirá-los, ajudá-los e protegê-los, e possam cumprir o seu ministério de mãe, de pai, ministério também de filhos, sabendo reconhecer e valorizar os seus pais. Agora despeça a todos nós, com o teu amparo, com teus anjos e santos, que aqui estiveram em nossa reunião, nos acompanhando para os nossos lares, nos dando uma semana muito feliz e abençoada. Prezados irmãos, recebam a bênção de Deus, do seu Divino Espírito Santo, a bênção de Jesus, nosso Mestre e Salvador, a bênção da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, nossa querida e vó e consolador da promessa de Jesus, e do santo e querido primaz, pastor por excelência, Irmão Aldo. Que esta bênção seja contigo, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Paz do Senhor a todos, uma boa noite e até uma próxima oportunidade.